Shalom, aqui quem fala é o profeta Renato Pastene. Eu desejo compartilhar com você um entendimento profético a respeito de 2026. Primeiramente, é importante entender que esse ano 2026 ele será o ano secreto da oração. Por que isso? Porque nessa temporada haverá uma ênfase, um chamado, uma convocação do Senhor para nós estarmos nesse local secreto, nesse refúgio da oração, nos escondermos em Deus e nele desenvolvermos uma vida mais profunda em oração. Em Mateus capítulo 6, verso 6, o Senhor Jesus falou: você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E a palavra diz que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Então olha só, esse é um convite para aprofundarmos nesse tempo a nossa vida de oração. Repare que essa referência bíblica, Mateus 6, verso 6, né? Nós vemos nessa referência o duplo 6, né? A referência é Mateus 6.6, né? Então, o duplo 6. E eu creio que seja um apontamento profético em relação ao número 26, o duplo 6. Então, em 2026, nós temos essa porta aberta. Qual porta aberta? A porta aberta do quarto de oração. Eu creio que esse local de oração, ele não necessariamente precisa ser, né, o seu quarto, mas um local onde você se refugia em Deus, onde você se aprofunda na sua intimidade com o Senhor. Uma outra palavra que o Senhor me trouxe está em Gênesis capítulo 26. Nessa palavra, eu quero ler com você algumas partes. Diz que sobreveio uma fome à terra, não como a primeira fome. A primeira fome foi nos tempos de Abraão, ocorrida quando Abraão estava vivo. Isaque foi a Gerar. Dirigiu-se a Abimeleque, rei dos filisteus. Adonai apareceu-lhe e disse: não desça ao Egito, mas viva onde eu indicar a você. Permaneça nesta terra, e eu estarei com você, e o abençoarei, pois darei estas terras a você e a seus descendentes. Cumprirei o juramento feito a Abraão, seu pai. Aleluia. Até aqui tá bom? Veja bem, naquele tempo houve uma fome sobre aquela região, sobre a terra. E Isaque, ele não fez conforme Abraão. Nos tempos de Abraão, ele recorreu ao Egito, ele desceu ao Egito no tempo da fome. Porém, aqui o Senhor vem até Isaque, o Senhor se apresenta a Isaque e diz: não faça isso, não desça ao Egito, mas viva onde eu te indicar. E nós vemos no texto que Isaque então vai para um local chamado Gerar. E nessa terra de Gerar, Isaque semeia a terra. E o verso 12 diz: Isaque plantou na terra e colheu
naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou. Veja bem, houve uma crise econômica, houve uma crise na alimentação daquele tempo. Porém, Isaac foi direcionado por Deus, ou seja, Isaac ele recebe uma orientação específica, um direcionamento, uma estratégia celestial, ao invés de seguir o caminho comum, ao invés de seguir o caminho que naturalmente seria mais fácil ou de maior sucesso, ou seja, recorrer ao Egito. Egito é uma superpotência. Então, ao invés de Isaac fazer isso, Isaac escuta a voz de Deus, e permanece na terra de Gerar. Isso é chave, querido. Em 2026, nós teremos muitos cenários complexos. Então, haverão cenários complexos na parte política, na parte econômica, na parte de tecnologia, na parte social, na parte moral, enfim, haverão cenários complexos, desafiadores em 2026. Não será um tempo fácil, não será um tempo simples, será um tempo trabalhoso. É por isso que o Senhor está nos chamando para a voz de Deus, para seguirmos a direção de Deus, porque o Senhor quer nos preservar, o Senhor quer nos guardar, porque tempos trabalhosos serão, mas se sairmos da direção de Deus, se sairmos da obediência, da estratégia divina, aí esses tempos trabalhosos serão duplamente trabalhosos sobre a nossa vida. Portanto, é necessário sermos dependentes de Deus, assim como Isaac. Isaac escutou a voz de Deus, e Isaac seguiu a direção de Deus, se estabelecendo naquele território Gerar. E naquele território, então, ele semeou. Veja bem, nós precisamos semear sobre um território da promessa. Precisamos semear sobre um território da direção de Deus para a nossa vida. Nossas sementes não podem ser desperdiçadas fora do local, fora do propósito, fora da promessa de Deus. Precisamos encontrar esse local, o local do propósito, o local da promessa, o local da vontade de Deus para nós, e nesse local, então, nós estaremos semeando, estaremos lançando os recursos, as sementes que o Senhor estará nos concedendo no ano de 2026. Uma vez que fazemos isso em oração, em dependência de Deus e dentro da fidelidade ao Senhor, nós aí sim veremos uma operação que é sobrenatural, e essa operação sobrenatural fará com que as nossas sementes germinem, cresçam, se multipliquem e se expandam. Nós teremos então uma colheita que não será fruto das mãos do homem, das mãos humanas, mas será fruto do milagre, do sobrenatural, uma colheita gerada na obediência, gerada na oração, gerada na aliança ou fidelidade com o Senhor. Glória a Deus por isso. Isso é uma palavra muito importante para a sua vida. Retenha essa palavra sobre o seu espírito, sobre o seu coração. Daqui a pouco eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero ler aqui também o verso 13 de Gênesis 26. O verso 13 diz assim:
o homem enriqueceu e prosperou muito até tornar-se riquíssimo. Veja bem, nesse tempo de 2026, haverá também um aspecto chamado a transferência de riquezas. Eu sei que muitas pessoas têm falado sobre isso e eu creio que para essas pessoas que dependem do Espírito, obedecem à voz de Deus e realmente se escondem no local secreto da oração, para a partir desse local operar com a sabedoria, operar com a revelação, operar com o discernimento, operar com a estratégia divina, essas pessoas que executarem esses planos, porque veja que Isaac precisou executar algo. Isaac não apenas ele era um homem de oração, mas além, não só isso, mas ele sendo um homem de oração, ele semeou naquela terra. Ou seja, ele empreendeu algo, ele foi e executou algo. E em fazendo isso, houve a colheita, o resultado. Então, eu entendo que essas pessoas que semearem a partir do local de oração e da direção de Deus, então, elas sofrerão uma transferência de riquezas. Haverá para algumas pessoas um acréscimo, haverá para algumas pessoas um rompimento, porque o Senhor estará operando como o rompedor para trazer recursos, riqueza e até mesmo fortuna para algumas pessoas que estarão preparadas para receberem isso, porque o coração dessas pessoas pertence ao Senhor e não se corromperão com a riqueza, porém, ao contrário, servirão o Senhor ainda mais por meio das suas riquezas e recursos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. O ano de 2026 é um ano de transição. Essa transição será por meio da oração, do secreto com Deus e da direção do Senhor sobre a nossa vida. Que o Pai abençoe você. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Yeshua. Que o Senhor libere o seu favor, o seu Espírito Santo sobre cada pessoa que escuta agora essa ministração. Eu peço que o espírito de oração venha sobre os teus filhos e as tuas filhas. Atraia-nos para mais perto de ti, para o local secreto da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Deus. Que possamos ouvir a sua voz e obedecer. É a minha oração, em nome de Yeshua. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.